que faz um sujeito atirar uma pedra ou um rojão contra um trabalhador? Uma doença? Um momento de insanidade? Nenhum trabalhador, em qualquer profissão que seja, e por pior que ele exerça a sua atividade, merece ser recepcionado no seu local de trabalho com uma pedra desse tamanho. Não é apenas um ato inconsequente e irresponsável, é um ato criminoso. E se você que está aí do outro lado está descontente com a situação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, e é legítimo o seu descontentamento, a sua crítica, por mais ácida que ela seja, se você está achando legal, está dando like, que bom, é isso aí, tem que pressionar, você também está dando anuência a isso e também está andando de mãos dadas com um ato criminoso. Os jogadores do Grêmio têm bons salários, é verdade, porque o futebol paga salários altos, não aqui no Grêmio, no Internacional, no mundo afora. Alguns até salários que são escandalosos, mas eles pagam porque o futebol permite isso, não é responsabilidade deles. É assim aqui, é assim na China, na Arábia, na Espanha, na Inglaterra e em todo o país, para quem chega em clubes desta grandeza. O Grêmio pode ir para a 8ª divisão do futebol brasileiro, que não há nada que possa respaldar, que possa justificar um ato insano, inconsequente e irresponsável. Imaginem você se a pedra atinge a cabeça de um jogador do Grêmio. E tão grave quanto isso, se a pedra atinge a tia do cafezinho, que deve ser uma senhora que tem lá seus 60 anos e com o seu salário que está distante do jogador de futebol, ajuda a sustentar uma família, a sua filha, os seus netos e o seu marido que talvez esteja, inclusive, procurando emprego. E se a pedra atinge a cozinheira, ou o segurança, ou o profissional que cuida do gramado do CT, do complexo, da Arena e do Grêmio? Mas mesmo se atingisse um jogador de futebol, não se justifica jamais. A gente não pode respaldar e a gente não pode silenciar diante desta página muito triste do futebol gaúcho. Só para dizer, a única coisa que esses seres humanos fizeram: a caixa d'água atingida por uma pedra foi furada, o ônibus atingido na lateral e na frente por pedras e também um fogo de artifício, uma situação com fogo de artifício foi estourado no ônibus. As placas de energia solar que são usadas na arena também foram quebrados, não sei, talvez eles tivessem errado algum pênalti, alguma coisa, a placa lá, né? O carro das 2 funcionárias da cozinha danificados e o carro de um segurança também danificado. Tá, mas quando tu fala isso, pode ser entendido por alguém lá, JB, que quem errou o pênalti pode ser acometido desse tipo de ato, entendeu? É que além de tudo, os caras são pode errar 80 pênaltis, pode ser expulso 200 vezes. Nada justifica isso. Nada, a gente não tem, isso é um comportamento de animal. O sujeito que vai, numa quarta-feira, às 2h30 da tarde, para um CT, pegar uma pedra e jogar, sem saber onde vai pegar, sem saber o que vai agredir. O Grêmio deve estar muito pouco preocupado com o patrimônio que foi depedrado, ele vai pagar lá o conserto dos carros. Mas, gente, tem pessoas trabalhando lá. Tem um segurança, tem a tia do cafezinho, tem uma cozinheira lá, tem o cara cuidando do gramado, e tem os jogadores, e tem os dirigentes, e nenhum deles merece isso. Essa é a questão, pode errar 200 pênaltis. Só Fala, Vaguinho. complementando a informação, foram identificados 4 torcedores, né? E eles dormiram na penitenciária de Sapucaia do Sul. Não foi possível assinar o termo circunstanciado e sair, não, eles tiveram que dormir lá, e somente hoje pela manhã, depois de assinarem o termo, eles vão ser processados, né, respondendo por 7 crimes, né, não sei se 7 crimes, né, eles vão responder processo por 7 crimes e o Grêmio, claro, vai identificar se eles são sócios ou não, e vai expulsar eles. Eu gostaria que eles fossem banidos do futebol. Mas essa é uma das iniciativas do presidente, né? Tentar o banimento dessas pessoas, porque de fato isso acontece. Eu queria tentar ampliar. Evidente que a gente precisa olhar a questão relacionada ao crime que eles cometeram no âmbito policial. Ponto. Ninguém pode escapar dali. Todas as pessoas dedicadas ali precisam ser banidas do futebol, precisam ser banidos do Grêmio, precisam ser banidos de preferência da sociedade. Ponto. Agora, o que está acontecendo conosco que a gente, de alguma maneira, olha atos como esse? Por que o futebol hoje recebe isso até mesmo com certa naturalidade? Até que ponto o futebol, Meneghetti, hoje recebe com naturalidade? Se a gente ampliar
a nossa visão, a gente vai ver que em São Paulo isso acontece, que no Rio isso acontece e que agora começamos a ver em Porto Alegre. E com muita naturalidade. Alguém ontem não sabia que iria acontecer isso? Alguém não sabia? Ontem todos estavam se manifestando, pessoas inclusive da imprensa dizendo, da imprensa mais identificada com o Grêmio, eu vou ir na manifestação. Alguém imaginou que fosse a manifestação para o pessoal aplaudir a entrada ou vaiar a entrada? A gente não pode ser hipócrita. Há quanto tempo existe violência em torcida organizada relacionada ao futebol? Há quanto tempo? Ontem, talvez a gente estivesse contando aqui uma pessoa morta do lado de lá das pedras. Talvez a gente não está contando essa história aqui hoje porque a sorte permitiu que batesse num carro, numa caixa d'água. Na caixa d'água, enfim, energia solar. aonde bateu. A sorte é que nós estamos contando a caixa d'água. Mas, Meneghetti, nós podíamos estar contando uma tragédia muito maior hoje aqui. Vem, Baldasso. E esse absurdo que aconteceu ontem faz com que o próprio protesto perca a sua função, a sua efetividade. Eu não sou contra protesto. Acho que os protestos são justos, são de direito das pessoas em qualquer âmbito da sociedade. Quando o grupo de torcedores do Grêmio anunciou nas redes sociais que iria à porta do CT do Grêmio para fazer um protesto pacífico, e eles colocaram pacífico, eu pensei, opa, é justo, né? E até acho que num protesto tu vai xingar, né? Tu vai gritar, tu vai berrar, tu não vai chamar o cara de bobinho, tu vai xingar o cara, não tem problema. Protestos são assim, protestos são fortes. Agora, na medida em que tu depreda patrimônio público, coloca a vida de pessoas em risco, ameaça pessoas, a integridade física das pessoas, aí perdeu a função, né? Porque este protesto, se ele tivesse sido realmente pacífico, a torcida do Grêmio abraçaria. E agora o protesto virou, o tiro saiu pela culatra. Meneghetti, eu tenho uma informação sobre o caso que é interessante. Internamente, algumas pessoas no clube chegaram a sugerir que o Grêmio fosse treinar na arena, treinasse fechado, que não dissesse que ia treinar na arena, simplesmente não fosse lá para o CT, justamente para tentar driblar esses torcedores, porque existia a possibilidade de virar algo mais sério. Só que aí o que entendeu a direção? Não, olha só, nós estamos vendo a movimentação nas redes sociais e as pessoas estavam alertando para isso, era para um protesto pacífico. Entendendo que o torcedor tem direito de se manifestar, a direção então decidiu manter o protesto, aí é termo meu, tá? Meio que para dizer assim, torcedor, vocês têm o direito de protestar e nós merecemos receber esse protesto. Então, pode protestar aí, nós não vamos, entre aspas, fugir ou nos esconder. Mas algumas pessoas sugeriram internamente que fosse para a arena, não por mal, mas para evitar algum conflito. Só que o Grêmio acreditou que a torcida do Grêmio seria minimamente inteligente. Já se notou que grande parte dessa galera aqui não foi. O Grêmio acreditou na racionalidade das pessoas e na capacidade de civilidade. É isso. Processo de forma civilizada. Só um pouquinho, César. Eu quero acrescentar o que o Baldasso disse. Ontem aqui eu manifestei, eu e o César abordamos esse tema ontem aqui e falou, olha, até a gente recomendou, né? Que quem está na dúvida se vai, não vai, tem aglomeração, tem a questão da pandemia. E aí eu disse assim, é que no meio, aí entra a questão do protesto, Baldasso. Eu entendo que um processo legítimo, teve alguém que lembrou na Rádio Bandeirantes ontem lá, no nosso Donos da Bola da Rádio, sempre de segunda, sexta-feira, às 7 horas, que teve uma torcida que jogou pipoca para os jogadores. Sim. Que virou um meme, ficou um negócio engraçado e tal. Foi uma ideia. Aconteceu em 2016, eu estava lá presente. Que pegou. Pipocas no Luan. Os mais novos não vão saber, mas em 78 o Peru foi acusado de, eu acho que entregou mesmo, de facilitar para a Argentina, que era a anfitriã da Copa do Mundo. A Argentina ganhou de 6-0, o Brasil acabou eliminado. Quando a delegação do Peru chegou em Lima, foi recebida com moedas, né, porque teriam, entre aspas, vendido o jogo. Tá bem. Só que no meio da massa, isso que eu falei ontem aqui, Baldasso, todo mundo fica mais valente, mais irresponsável, mais anônimo, mais inconsequente. E aí que está o detalhe. Já que eles são tão corajosos para estar no meio da massa, para pegar uma pedra como essa aqui e arremessar contra alguém que ele nem sabe quem é que está do outro lado, ele não sabe quem é. Ele jogou a pedra. Ou um rojão, ele jogou a pedra, ele nem sabe onde e em quem vai pegar. Ele joga por cima daquele pavilhão, como disse o Thay, tem um pavilhão ali. Bom, quem pegar lá que se exploda. Pode ser o rapaz que está molhando a grama. Azar é dele, né? Azar se ele é casado, se ele tem 2 filhos pequenos para criar, se ele vai ficar a vida inteira entrevado numa cadeira de roda. Já que teve coragem para fazer isso,
Pois que tenha coragem hoje para ir até a polícia e para responder pelos seus atos. Olha, eu joguei a pedra, porque eu acho que realmente eu tenho que jogar uma pedra. O time está ameaçado de rebaixamento e se eu jogar pedra pode ser que o time acorde. Então, tenha coragem. Vá hoje na polícia e diga, eu joguei a pedra porque eu acho que é legítimo e estou aqui para responder os meus atos. Contrata um advogado e responde pelo seu ato inconsequente.